Eu quero falar um pouquinho hoje de um tema que eu considero muito importante e foi algo que Deus colocou no meu coração nessa semana. Nós estamos, como igreja, muito abalados nesses últimos dias por causa de notícias que nós ouvimos envolvendo homens e mulheres que eram vistos como homens e mulheres de Deus. Agora, alguém perguntou qual é a tua posição com relação a isso? Com crimes, enfim, atitudes desonrosas com Deus e com a igreja. E eu disse, eu não tenho nenhuma postura, aliás, uma posição com isso, porque eu acho que o nosso papel hoje como igreja não é nem absolver e nem julgar ninguém. Já tem uma justiça que faz isso, certo? Então essa é a minha posição. A gente não pode ser precipitado e fazer qualquer tipo de julgamento, porque é muito fácil quem está do lado de cá, né, sem saber o que está acontecendo de verdade, fazer esse julgamento. Mas o fato é que a igreja, quando recebe algumas notícias que envolvem pessoas que têm uma certa representatividade no meio evangélico, ela sofre de alguma maneira, não só a igreja em si, interiormente, mas os ataques que vêm lá de fora. Quando você fala hoje a palavra pastor lá fora, o que as pessoas lembram é... O que elas lembram, gente? Quando você fala a palavra pastor, eles associam uma outra palavra. Qual é? Pode falar, não me ofendo. É ladrão. É assim ou não é? E cada vez que alguma dessas coisas acontece, parece que mancha um pouquinho mais aos olhos da sociedade esse negócio chamado igreja. E eu comecei a meditar sobre isso. Por quê que uma pessoa que começa bem essa caminhada, em algum momento ela acaba deixando para trás princípios que a conduziram bem até um determinado momento e de repente elas começam, parece, que fazer tudo ao contrário do que a Bíblia diz. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite e para você que está em casa, quando você encontrar na igreja alguém que haja diferente dos princípios de Deus, não é o que ela está sendo orientada pela palavra de Deus. Porque uma pessoa que segue verdadeiramente as orientações das Escrituras, o trabalho que ela tem todos os dias é de dar um bom testemunho. Independente de como as coisas funcionem lá fora, independente dos desafios que ela passa, por exemplo, ela está passando um desafio financeiro. Essa pessoa que cumpre os princípios cristãos bíblicos, ela não pode jamais se envolver, por exemplo, em corrupção. Já falei 2 vezes, por exemplo, né? Eu tenho esse costume, mas a gente vai domando, né? Minha esposa diz hoje, tu falou tantas vezes, eu estou contando agora, tá? Mas a gente precisa compreender isso, que quem segue os princípios que a Bíblia nos ensina, a voz de Deus escrita, ele não vive uma vida lá fora como se não conhecesse nada disso. Aliás, ele não dá um mau testemunho. Agora vamos lá. Josué capítulo 6, no versículo 1, eu quero falar com você nessa noite sobre os muros que nós construímos ao nosso redor. Os muros que nós construímos. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Paizinho, mais uma vez, eu quero te pedir, por favor, fala conosco. Que a tua palavra, ela cumpra o propósito pela qual foi mandada nessa noite. Não volte vazia, como a tua palavra mesmo diz. E que nós possamos sair daqui nessa noite mais convictos de que o que é importante não é dizermos que somos cristãos, mas vivermos uma vida cristã verdadeiramente. Faz isso para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava, quando ouvia a voz do Espírito Santo nesse aspecto, lembrando de 2 tipos de muros
que as pessoas constroem ao seu redor. Um desses muros pode ser um muro de proteção contra o inimigo, mas muitas vezes, até mesmo sem perceber, as pessoas também podem estar construindo muros de proteção para o inimigo. Quando nós olhamos para esse texto, e nós precisamos aprender aqui com os inimigos, porque aqui os inimigos não estavam do lado de fora, foram eles que fecharam. Olha aqui, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ou seja, o povo de Deus estava do lado de fora. Havia ali então já um clima de guerra, e esses homens que estavam dentro de Jericó, com muito rigor, fecharam tudo. E nós precisamos hoje aprender um pouco, até mesmo com esses inimigos. Preste atenção, quando nós falamos sobre muros, nós podemos lembrar de limites de uma propriedade. A sua casa agora está fechada, se você não deixou ninguém lá, e se você não autorizou ninguém para entrar nela, ninguém vai entrar, a não ser que seja um intruso. Então, quando nós falamos em muro, nós estamos falando de limites de uma propriedade. E, querido, preste atenção, muros rigorosamente fechados, em alguns aspectos, são importantíssimos para nós desenvolver uma vida cristã plena. Eu encontro na caminhada algumas pessoas que ainda não compreenderam o que é vida cristã de verdade. Minha filha hoje ministrou pela manhã falando, Deus não está querendo que nós sejamos frequentadores de igreja. Esse tem sido o nosso papo durante muito tempo, porque nós acreditamos sim que é um tempo onde pessoas estão querendo voltar a um evangelho na sua essência, que é simples, mas que transforma vidas. E quando nós não entendemos isso, nós vamos vivendo uma vida talvez um pouco frouxa, nós vamos vivendo uma vida de concessões, nós vamos olhando para algumas situações da nossa vida e a gente diz, é só um pouquinho, é só um pecadinho, é só uma desviadinha. Querido, não existe pecadinho ou pecadão. Por isso, eu insisto que em alguns aspectos a nossa vida precisa ter um muro rigorosamente fechado, desde que os inimigos estejam do lado de fora. Nós precisamos, na vida cristã, levantar muros de proteção rigorosamente fechados, mas nós precisamos entender que alguns inimigos que estavam agindo do lado de dentro precisam ser expulsos, precisam ser despejados dessa casa, dessa propriedade. Porque senão, nós vamos viver num primeiro momento uma vida cristã, onde nós falamos que somos crentes, mas as nossas atitudes lá fora desmontam toda essa conversa. Tem alguns crentes que eu já ouvi dizer assim, não, pastor, mas para que ser tão rigoroso assim? Preste atenção, as escrituras dizem, seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disto vem do maligno. Ô querido, ou nós somos cristãos ou não somos. Quem nasceu homem aqui? Quem nasceu homem aqui? Legal. Quem nasceu mulher? Quem nasceu meio homem? Vou baixar a mão porque eu fico com a mão levantada, né? Não tem meio termo, ou é ou não é. E vida cristã é mais ou menos isso. Por isso é necessário, em alguns momentos, nós agirmos com rigorosidade. Por isso é necessário, em alguns momentos, nós colocarmos, até mesmo para as pessoas que estão próximas de nós, alguns limites e dizer para ela, a partir daqui tu não cruza, porque aqui quem comanda é Jesus. Aqui o que prevalece é a minha decisão e eu não abro mão, não adianta jeitinho, não adianta proposta. Esses muros estão fechados para os inimigos que estão do lado de fora e aqui dentro não tem pouso para eles. Agora, preste atenção, o grande problema é exatamente esse. Quando nós construímos essas fortalezas,
E nós ainda continuamos caminhando a nossa vida com alguns inimigos que estão no nosso interior. Se nós formos olhar aqui, o povo de Deus não tinha inimigos do lado de fora, eles estavam do lado de dentro. Teve um momento em que haviam espias dentro dessa terra. Havia inimigos deles lá. Nós precisamos hoje entender que enquanto a nossa vida cristã estiver alojando algumas coisas que a Bíblia, que Deus condena, e eu estou falando hoje, nós temos uma mídia, nós estamos hoje na internet, mas nós temos hoje um apelo muito forte para mudar princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Nós temos hoje um apelo muito forte para darmos jeitinho, para vivermos a vida. As pessoas já estão dizendo, a Bíblia é ultrapassada. Eu nunca vi nenhum livro tão contemporâneo quanto a Bíblia. Vale livros de autoajuda. E você vai ver que existem princípios que foram retirados das Escrituras, livros atuais, livros modernos. Mas nós temos hoje, do inferno, uma direção para mudarmos princípios, e nós cristãos dizemos, não faz tão mal assim. Diz a Bíblia que a nossa palavra deve ser sim, sim, ou. O que passar disso vem do? Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de confusão, a palavra dele é clara, amém? E é isso que nós precisamos cuidar. Enquanto nós alimentarmos, preste atenção, esses inimigos como moradores, dando a eles alguns direitos sobre a nossa vida, nós não vamos conseguir avançar. Por isso eu quero dizer para vocês nessa noite, a minha oração no final dessa reunião é, ei, inimigo que está no meu interior, eu estou te dando hoje uma ordem de despejo, porque tu não pode mais agir na minha vida. Agora, o fato é que nós precisamos sair deste lugar decididos. Nós precisamos sair daqui hoje com uma decisão clara do que nós queremos, onde nós queremos chegar. Nós somos chamados, meu irmão, para sermos a diferença, para sermos o sal da terra, para sermos a luz do mundo. Nós não fomos chamados para ser o mundo do mundo, a terra da terra, nós fomos chamados para ser diferentes. E essa para mim tem sido um dos maiores desafios. Vamos lá. Por que algumas pessoas não conseguem ter transformação de vida? Pelo simples fato de estarem ainda conservando dentro da sua propriedade, ou da propriedade de Deus. A Bíblia diz que nós somos edifícios de Deus, somos casa, templo do Espírito Santo, e algumas pessoas não conseguem transformação de vida, porque elas ainda têm alguns inimigos antigos, que já tinham antes da sua conversão. E você me desculpa, querido, mas nós precisamos, como igreja, voltar a ter esses tipos de pregações. Nós precisamos, como igreja, as igrejas, nós, como igreja, deveríamos de nos voltar mais para o Evangelho. Nós deveríamos de nos voltar mais para princípios que nós estamos perdendo na caminhada e estamos desviando do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu tenho dito aqui muitas vezes, não é somente aceitar Jesus, mas é andar como Ele andou, isso diz as Escrituras. Então nós estamos talvez nesses dias um pouco perdidos, porque nós encontramos hoje uma geração de crentes que tem uma conversão aparente, mas que não é verdadeira. Hoje pela manhã nós oramos, Senhor, que toda a roupa de religiosidade que nós deixamos penduradas lá na porta, para tomar quando nós sairmos, seja roubada, leva embora, porque nós não podemos mais viver da mesma maneira quando ouvimos algumas coisas de Deus. Nós não deveríamos mais viver da mesma maneira quando a verdade de Deus nos confronta. Não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Você entende isso? Amém? Diga para o seu irmão aí, é a palavra de Deus. Ouça com atenção. E quando eu falo sobre uma conversão aparente, preste atenção nisso. É sério. Pode ser o membro, pode ser o diácono, pode ser o pastor, pode ser o bispo. Qualquer pessoa, ser humano, pode carregar dentro do seu interior ainda inimigos,
E pode estar vivendo exatamente isso, uma vida de serviço, de trabalho, de religiosidade no automático, mas o fato é que não tem mais brilho nos olhos, não tem mais experiências com Deus, não tem mais encontros com Deus. E quando nós perdemos isso, querido, sinceramente, a vida de fé está comprometida. Nós precisamos retomar. Nós precisamos, como igreja, nesse tempo, entender qual é o modelo de igreja que Jesus instituiu lá no início. Nós estávamos conversando, antes de vir para cá, sobre algumas situações, falando sobre como Jesus agia quando alguém falava algo contrário a princípios. Eu tenho certeza que a pregação de Jesus hoje aqui nessa igreja, talvez nos correria. Porque Jesus chamava os religiosos de hipócritas, raça de víboras. Imagina a gente receber um recado desse. Nós iríamos embora. Porque nós estamos vivendo um tempo onde nem o Evangelho pode falar algumas verdades que nós precisamos ouvir. Eu vou à igreja, pastor, mas se eu ouvir isso, eu vou embora. Eu já recebi pessoas que disseram, pastor, onde eu passei por um lugar onde não podia pregar isso, porque se pregasse, atingia o irmão que era um dizimista. Ei, onde nós estamos? O que nós estamos fazendo com o Evangelho de Cristo? O que nós estamos fazendo com a noiva que somos nós? E nós precisamos retornar de onde caímos, porque o Evangelho não é somente para ser uma filosofia de vida, mas o Evangelho é uma ferramenta de transformação. E se há alguém aqui nessa noite que frequenta a igreja, mas que ainda não foi transformada, talvez você não identificou, mas pode ter aí no seu interior inimigos que estão com esses muros rigorosamente fechados, e nós não deixamos ninguém entrar, mas também não deixamos ninguém sair. Nós precisamos olhar para isso. E é exatamente por causa desses muros bem fechados e dos inimigos que podem estar atuando no nosso interior, que em algum momento da nossa vida se percebe um evento em nós ou em outro que acaba escandalizando a igreja e desonrando o nome daquele que morreu para tornar a sua igreja limpa, pura, sem mancha, para preparar a sua noiva para conviver com ele no céu. Pecados, queridos, escondidos ou práticas pecaminosas que não abandonam o hospedeiro. Você entende isso? Você quer um evangelho simples, mas que transforme a sua vida? Então talvez hoje vai ser a noite de nós dar uma abridinha nas portas e dizer, ei, inimigo da minha alma, vai embora em nome de Jesus. E talvez seja a noite de nós escutarmos aquele que está batendo. Jesus disse em Apocalipse, a palavra de Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele, ele comigo. O grande problema é que muitas vezes está tão fechada que os inimigos estão presos do lado de dentro e Jesus permanece do lado de fora, porque as duas coisas não combinam, eles não se misturam, querido. Eles não se misturam. Eu estava lá em casa, ontem, lavando umas formas. E sabe aquelas formas que a gente vai, assa isso, assa aquilo, assa aquilo, assa aquilo, ela vai criando um amarelão por fora. É só lá em casa que acontece isso ou lá na sua também? Pois é. E aí ontem, minha esposa disse que baixou a Maria. E eu estava lá, enquanto ela estava arrumando algumas coisas, eu peguei uma esponja, um bombril, e comecei. Botei toda a força, porque eu queria deixar elas novas. Esse era o meu objetivo. E eu consegui naquelas formas tirar grande parte, mas alguma coisa ainda ficou lá. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, dizendo exatamente isso. Nós talvez, queridos, estamos tão marcados por aquilo que ainda estamos vivendo, que isso precisa de um tempo de trabalho.
Talvez se você vai me perguntar, pastor, mas isso não acontece da noite para o dia, eu seria um irresponsável, porque colocaria sobre você um peso de juízo que eu não posso colocar. Porque tem coisas que levam tempo para a gente ir mudando, para a gente ir limpando, mas eu preciso te dizer algo: o que agrada o coração de Deus é a nossa disposição para dizer, Senhor, eu nasci para te servir, a minha vida é para te adorar, por isso o pecado vai embora, por isso eu quero abandonar essas práticas, e com o tempo, então, nós vamos sendo limpos. Agora, nós precisamos entender que não é da noite para o dia. É possível ser limpo totalmente? É, mas há um processo. E o grande problema é que muitos de nós não estamos disponíveis para que esse processo aconteça em nós. A vida cristã, a transformação total não acontece no momento em que nós descemos as águas do batismo. Esse é um sinal público de arrependimento, sim, mas a vida cristã, ela vai acontecendo, a transformação vai acontecendo na caminhada, enquanto nós estamos sujeitando aos princípios de Deus, enquanto nós estamos fechando os nossos ouvidos para as ideias lá do mundo, dizendo que a Bíblia, que a palavra de Deus é algo arcaico. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E essa é a única maneira, então, de nós sermos limpos na caminhada. Entendendo que se tem algo, se tem um bombril espiritual bem bom, que heresia que eu estou falando aqui, né? Mas é a palavra de Deus, que vai tirando aquela coisa que está incrustada em nós. Mas isso exige de nós. Talvez você vai dizer assim, ó, pastor, mas não é pela nossa força. De fato, você está certo. Mas tem coisas que não é pela força, mas é pela decisão. Porque a decisão final é nossa. A decisão final é nossa. Eu estava olhando, essa semana, um programa de televisão, onde um homem que foi preso injustamente por 12 anos, por um crime que não cometeu, e ele agora passa uma semana dentro de cada presídio. Como é que é o nome mesmo? As prisões mais difíceis, sei lá, alguma coisa assim. E a gente começa a ouvir alguns relatos de homens dizendo o seguinte: foi culpa da minha família. Porque se eles tivessem feito isso, teria sido diferente. Eu acredito sim que há um reflexo. Mas eu também percebi que alguns desses homens fizeram, foram punidos, soltos foram e voltaram porque cometeram os mesmos crimes. Deixa eu falar uma coisa para você. A transformação que o Evangelho proporciona não é pela força do nosso braço, porque nós não conseguimos fazer aquilo que só Deus pode fazer. Mas quando Deus faz, é quando nós tomamos uma decisão de entregar para Ele tudo e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não vou mais resistir, eu quero uma vida nova. E talvez, irmão, se você entrou aqui nessa noite com seus muros rigorosamente fechados, conservando no seu interior um inimigo, nós estamos perdendo. Porque a Bíblia diz que o ladrão, lembra que eu falei no início, você pode autorizar alguém a entrar na sua casa, dar a chave para ela, é o seu limite, é a sua privacidade. Quem entra sem autorização é o intruso, é o invasor, é o ladrão. E a Bíblia, quando cita isso, ela diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E esse tem sido o inimigo que tem atuado no interior de muitas pessoas. E quando isso acontece, nós estamos perdendo, porque o trabalho dele nunca mudou, continua sendo o mesmo. E ele está trabalhando para isso. E sabe como é que ele trabalha? Muitas vezes protegidos por nós mesmos, dentro de muros rigorosamente fechados, que não deixamos nem o que está ruim dentro sair. Eu quero dizer para você nessa noite, eu creio que é tempo de nós identificarmos o lixo que está no nosso interior e jogar para fora. É tempo de nós esvaziarmos a casa. É tempo de nós dizermos, Senhor, eu quero que Tu reines na minha vida. Agora, para isso, nós precisamos identificar esse lixo. Olha o que Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O pastor Josué diz em uma de suas pregações que quem confessa a tentação não confessa pecado.
E o grande problema, querido, é que nós talvez estamos estacionados há muito tempo em diversos aspectos, pelo simples motivo de nos calarmos diante dos nossos inimigos interiores. Tem gente que não está avançando por causa do orgulho. Tem gente que não está avançando porque não ouve ninguém. Tem gente que não está avançando porque continua tendo as mesmas práticas de antes de Jesus. Tem gente que não está avançando porque dá mais ouvido para os princípios do mundo do que para os princípios da palavra de Deus. E o texto de Provérbios 28:13 diz: se nós, olha aqui, diz aqui, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. E eu queria que você ligasse nessa noite a palavra prosperidade não só como finança, porque tem muita gente rica, tem pessoas que estão correndo atrás de riqueza, quando deveriam de estar correndo atrás de conserto para sua família. Tem pessoas que estão focadas em riqueza, quando deveriam de estar voltadas para o seu interior, dizendo: Deus, muda a minha vida, muda a minha história, porque você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se no seu coração não for preenchido o vazio que só Deus pode preencher, você vai continuar sendo alguém infeliz. Amém? Dá um sorriso para mim, por favor. Amém. Vocês ficam tão sérios que eu fico até assustado. Às vezes eu fico pensando que está muito pesada a palavra, né? Mas não está, né? Está levezinha, mingau, né? Vamos lá. Então, quem encobre as suas transgressões, diga comigo, jamais prosperará. Certo? Agora, quem confessa e deixa, quem reconhece que no seu interior ainda tem coisas que precisam ser deixadas, confessadas, a Bíblia diz que esse vai alcançar misericórdia. Não é só vir para Cristo. Não é somente aceitar Jesus. A vida cristã continua depois num processo onde nós vamos abandonando as velhas práticas. E querido, se nós tivermos inimigos de estimação no nosso interior, que nós não mandamos embora, nós vamos continuar emperrados. E aí algumas pessoas dizem: pastor, eu vim para Jesus e a minha vida parece que não mudou nada. Claro que não mudou. Você aceitou Jesus, mas não aceitou vida nova. Você entendeu que Jesus veio para te salvar, mas não entendeu que os princípios dele são para trazer novidade de vida. Nós entendemos que Jesus morreu pelo pecado, mas nós não abandonamos o pecado. E é isso que a igreja precisa pregar mais hoje. E é isso que nós vamos continuar pregando aqui. Quem quer ficar rico, que não venha na igreja, vá até Deus e vá trabalhar. Porque aqui nós vamos trabalhar princípios que vão nos ensinar a sermos honestos lá fora, sinceros, a sermos pessoas aprovadas por Deus, porque aí sim Ele vai cumprir todos os propósitos dele na nossa vida. Porque não adianta, querido, nós irmos para a igreja, pedirmos para Deus: Deus, me dá isso ou me dá aquilo, mas se o nosso coração é um coração que não pode receber essas coisas, porque nós vamos nos afastar de Deus. Eu já conheci muitas pessoas que foram para Deus com a falsa ilusão de riqueza, e quando não alcançaram isso, se desviaram, porque o coração delas não estava nos princípios, o coração delas estava voltado para elas mesmas, para aquilo que elas queriam. Então, é tempo de nós não nos calarmos mais diante dos inimigos. Tem áreas da nossa vida que precisam de mudança, nós precisamos entregar para Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais resistir. Preste atenção em algo. Talvez nós não saibamos muito como identificar. Eu tenho algumas dicas para você. Primeira delas, se você quer saber se tem inimigos aí no seu interior, por trás dos muros, e você não consegue perceber isso sozinho, vai uma dica aqui: preste atenção no que estão falando sobre as suas atitudes. Irmão, você é casado, você tem um espelho maravilhoso chamado esposa. Eu sei que às vezes ela não tem muito amor para falar, mas ela enxerga o que você não vê. Irmã, você tem um espelho chamado esposo. Talvez as solteiras vão dizer: pastor, isso é cruel, porque eu não tenho espelho. Você tem seu pai, sua mãe, ou fala com você mesmo na frente do espelho, se olha.
olha nos olhos e diz: que pecador que eu sou. Quando as pessoas começam a falar demais sobre as nossas atitudes, isso é bíblico. A Bíblia sempre diz que melhor é serem dois do que um. O nosso espelho, ele não está do lado de dentro. E às vezes, querido, nós temos atitudes que todo mundo enxerga, menos nós. Menos nós. Por isso, comece a prestar atenção no que as pessoas dizem ao seu respeito. Agora, é claro, julga o profeta. Eu não estou falando que você tem que dar ouvido para uma pessoa que não tem mérito nenhum para criticar. E quando nós viemos para a fé, nós vamos encontrar muitas pessoas, até mesmo da família, nos julgando. E sabe o que as famílias dizem? Eu conheço o teu? Então é igual lá em casa. É assim ou não é? Eu não estou falando desse tipo. Eu estou falando de pessoas de fato, que são íntegras, que são cheias de Cristo, que cumprem princípios de Deus. Quando alguém falar da sua fé, também dá uma olhadinha. Quem é que está falando? Agora, o problema é que nós, muitas vezes, não conseguimos ver os nossos inimigos, e o orgulho também nos impede de ouvir pessoas que querem o nosso bem, pessoas que estão orando por nós, pessoas que estão vendo em nós um potencial, e nós estamos desperdiçando exatamente porque somos fechados, somos orgulhosos. Então, a primeira dica que eu queria dar para você nessa noite: comece a prestar atenção quando uma pessoa fala algo a seu respeito, quando duas pessoas falam algo a nosso respeito, quando três pessoas, quando muitas pessoas começam a dizer a mesma coisa, é um sinal que está na hora de nós darmos uma olhada para o nosso interior, e talvez nós vamos identificar um inimigo. Segundo, faça uma análise de quanto suas práticas estão beneficiando ou prejudicando você e os que estão na sua volta. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, ou como você que está em casa está nessa noite, mas a gente consegue perceber em mais de 17 anos, aconselhando, por exemplo, casais, a gente consegue ver um ambiente de desgraça, por causa de práticas onde a pessoa diz: eu nasci assim, eu aprendi desse jeito, e eu não vou mudar. Deixa eu falar uma coisa: Jesus também veio para mudar isso. Jesus veio para mudar as nossas práticas em todas as áreas. É no casamento, é no trabalho, é na igreja. Em suma, os princípios de Deus, eles foram estabelecidos para que a nossa vida seja uma vida melhor, querido. Então, nós, quando recebemos Jesus, nós precisamos ter um entendimento que, onde nós estamos, primeiro, nós precisamos nos amar nós mesmos, amar o próximo como nós mesmos, então nós precisamos estar bem, mas o ambiente que nós estamos precisa ser um ambiente de vida. Tem crente que parece que nunca ouviu falar de Jesus. Tem cristão que aceitou Jesus e esqueceu de ver as orientações dele. Então esse é um segundo sinalizador. Comece a fazer uma análise do ambiente que você vive. Você está bem? O ambiente é benéfico? O ambiente traz benefício ou traz malefício? Você está sendo prejudicado ou beneficiado com o jeito que você está vivendo? Se não, querido, nós precisamos tirar o pé do acelerador. O próprio texto de 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. Ei, o que eu estou fazendo com a minha vida e com as pessoas que Deus colocou ao meu redor? Terceiro, faça uma autoanálise. Seus princípios estão alinhados com os de Deus? Nossa conduta é aprovada por Deus, segundo os princípios dele? E quando nós olhamos para o Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso significa, quem anda baseado na palavra de Deus tem luz nos pés, não tropeça, não tem caminho escuro.
Nós temos na palavra de Deus todas as orientações que nós precisamos para, em todos os aspectos, sermos bem-sucedidos. Agora, nós precisamos parar e ver se as palavras que nós falamos lá dentro da nossa casa estão alinhadas com os princípios de Deus. Se o tratamento que nós estamos tendo como irmãos está alinhado com os princípios de Deus. Se o nosso comportamento no ambiente de trabalho está alinhado com os princípios de Deus. Porque se não está, nós ainda estamos alimentando alguns inimigos antigos. E nós precisamos abrir esses muros e jogar eles para fora. Agora, se somos aquele tipo de pessoa que diz, pastor, da minha vida cuido eu, isso é um sinal que nós não nos importamos muito com o que Deus pensa. Se quando você é confrontado pela esposa, pelo marido, até mesmo pelo filho, porque Deus usa quem Ele quer. De manhã minha filha ministrou aqui, e eu queria preparar um ambiente para ela. E eu citei um texto que a mula falou lá para o Balaão, né? Para o pessoal receber bem ela aqui, mas foi uma brincadeira. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não aceitamos a ajuda das pessoas que estão próximas de nós, talvez nós estamos comprometidos com o fracasso. Isso mostra que nós não entendemos como deve ser o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que estão próximas de nós, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para falar conosco. Agora, é claro, deixa eu só dar um alerta aqui. Pastor, eu não posso escutar o meu marido. Eu já ouvi mulheres dizer, meu marido é um cavalo. Quando a gente vai comprar sapato para ele, não é na loja de calçados, é na ferraria. Pastor, minha esposa é aquela mulher que perturba o tempo todo, ela não tem hora para falar. Irmão, tudo tem um jeito. Você pode falar tudo, se for carregado de amor. Agora, se o nosso pensamento é esse, da minha vida cuido eu, isso vai explicar muito sobre a nossa maneira de viver. Nós não estamos abertos para mudança, nós não estamos abertos para ajuda, nós não estamos abertos para transformação, e essas ferramentas é Deus que usa, então nós não estamos abertos também para Deus. Abra sua Bíblia para nós encerrarmos, em seguida nós vamos orar, os irmãos podem esperar um pouquinho ainda, eu vou avisar vocês, mas os irmãos do louvor, né? Abra sua Bíblia em Josué capítulo 7, versículo 1, um capítulo depois, amém? Versículo 1 diz, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Depois desse momento, eles passaram então para uma batalha, onde 2 espias foram analisar os inimigos, e eles voltaram dizendo assim, manda 3.000 homens lá para guerrear que está tudo bem. Depois da segunda vez, eles foram com 30.000 homens. Eu já ministrei sobre isso aqui, eu só quero fazer aqui uma alusão ao que nós estamos falando. No versículo 7, disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos, isso significa fugiu, né? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Versículo 10. Então disse o Senhor, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? E aqui Deus começa a dar uma explicação, o porquê que esses homens perderam essa batalha. Versículo 11. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel
não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Ô querido, quando a gente olha uma batalha do povo de Israel com 3.000 homens, e eles têm que sair fugindo, quando nós olhamos outras batalhas, por exemplo, do muro aqui de Jericó, a estratégia que Deus usou, vão cercar 6 dias, vão dar uma volta uma vez por dia, no último dia, no 7º dia, 7 vezes, os sacerdotes vão tocar as trombetas, depois todo mundo vai gritar junto e o muro vai cair. Gente, Deus não podia ter dado vitória para esse povo aqui? Claro que podia. Mas eles perderam. Os inimigos venceram o povo de Deus. E quando nós vamos olhando o porquê, a Bíblia diz aqui que Josué começa a perguntar, Senhor, por quê? Por que que tu fizeste o povo perecer? Por que que nós saímos lá do outro lado? Por quê? Porque, e muitas vezes, essa é a oração que algumas pessoas têm feito para Deus. Por quê, Senhor? Porque eu vou à igreja. Eu vou à igreja, Senhor, 2 vezes por semana. Senhor, eu dou o dízimo. Irmão, nada disso tem serventia. Se nós não entendermos exatamente o que aconteceu com esse povo e que muitas vezes acontece conosco, nós estamos questionando Deus, porque as coisas não estão dando certo na nossa vida. E Deus começa a explicar, Israel pecou, violaram a aliança, tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam. Dissimulação é esconder a real intenção do coração. Esses homens fizeram isso. E ele segue dizendo aqui, os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Eu quero dizer uma coisa para você, pastor, mas é o Antigo Testamento, Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não compactua com o pecado. Pastor, Jesus já morreu por mim, já morreu sim, mas não foi somente para nos dar salvação, foi para ter mudança de vida, transformação, porque o princípio de Deus continua sendo o mesmo. Foi exatamente por isso que Jesus morreu, para que nós eliminássemos do nosso meio as coisas visíveis, para que nós tirássemos aquilo que nos prende ainda. E nós vamos continuar sendo pecadores, sim. Mas o que Deus espera de nós nesses dias é que a gente comece a jogar para fora algumas coisas de estimação que estão ainda dominando o nosso interior. O último versículo diz, dispõe-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Deus chama Josué e diz, ei, tu é líder desse povo. E tu vai ter que trabalhar para que esse povo seja santificado. Tu vai ter que trabalhar para que esse povo elimine essas coisas que estão deixando eles fracos. Porque enquanto não houver uma limpeza, eles não vão resistir. E eu quero nessa noite, querido, orar com você. Porque nós precisamos, como igreja do Senhor, passar por esse processo de santificação. Não é somente aceitar Jesus. Não é somente vir à igreja. Tampouco dizimar ou ofertar. O que Deus espera de nós é uma vida transformada. O que Deus espera de nós é que, como povo de Deus, a gente se levante e vença os inimigos.
Agora, enquanto nós tivermos no nosso interior inimigos que estão sendo tratados como moradores, nós não vamos conseguir vencê-los. Amém? Você entende isso? Há coisas condenadas no vosso meio. E nós poderíamos dizer, olha para mim, que Jesus morreu exatamente por causa dessas coisas condenadas, chamada pecado. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Não adianta nós reclamarmos a Deus, se nós não despejamos os inimigos que estão por detrás dos muros rigorosamente fechados. E uma das maneiras de nós fazermos isso nessa noite é olhar novamente para o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Irmão, com muito amor nessa noite, eu quero te falar algo. Enquanto nós estivermos atribuindo a Deus, como Josué fez aqui, a culpa dos nossos fracassos, e não olharmos para o nosso interior, e despejarmos os verdadeiros inimigos, enquanto nós não reconhecermos, ei, Deus, eu tenho essa debilidade, ei, Deus, esse é um pecado que eu estou alimentando, é um inimigo que está me dominando. O texto diz, jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, não é só confessar, o resultado é deixar, alcançará misericórdia. Eu quero nessa noite orar junto com você, e nós todos como igreja, como pecadores, precisamos nos entregar verdadeiramente a Deus. Se você está aqui nessa noite porque seu marido obrigou, se você está aqui nessa noite porque a sua esposa obrigou, eu quero te dizer algo. Deus tem muito mais para você. Não é só vir à igreja, é ser a igreja. Não é só confessar, é deixar, é mudar. E a Bíblia diz que quem faz isso alcança misericórdia. Em outras palavras, quem encobre não prospera, quem confessa e deixa vai alcançar a bênção do Senhor. Amém?